Eu trouxe algumas partituras, alguns exemplos, para que todo esse raciocínio fique mais concreto e para que você comece a usar o teu conhecimento musical a teu favor na hora de estudar. Então, eu vou projetar para você essas músicas para que você vá acompanhando comigo. São duas músicas que eu trouxe, tá? E a primeira que eu vou pegar é um minueto de Bach. E eu vou colocar aí na tela, vai aparecer para você, você vai poder acompanhar comigo. Esse minueto, ele foi transcrito aqui numa partitura para violão, tá? Tanto que você vai ver que tá escrito guitar e tá apenas com uma pauta, com clave de sol, mas originalmente ele não foi composto para violão. Ele não foi composto para o violão, ele foi composto para cravo e ele é muito utilizado no estudo do piano também. Enfim, mas tem uma partitura aí onde está transposto, ele está transcrito, essa é a palavra, ele está transcrito para violão. Então, dá para ser executado no violão da mesma forma, tá? Essa partitura, você vai analisar comigo, ela pertence a uma linguagem musical, a uma textura musical que não tem acordes de forma explícita. Você pode ver que a gente não encontra acordes. Você pode analisar que tem duas camadas de melodia, tá vendo? Tem sempre uma linha de notas com a haste para cima e logo embaixo dela, na mesma pauta, sempre tem umas hastes para baixo, tá vendo? Então, isso traz pra gente uma visão dupla de melodia, tem duas melodias ao mesmo tempo. A melodia mais aguda é essa aqui, né? Essa da primeira frase. Enquanto a melodia mais grave da primeira frase é essa aqui, né? Tá vendo? Essa é a melodia mais grave. Então são duas melodias ao mesmo tempo. Esse é um tipo de textura musical conhecida como contrapontística. Há um contraponto, há uma linguagem onde não existe um acorde de forma explícita, ok? Onde o Bach não quis colocar um acorde para ser um acompanhamento, onde ele quis colocar dois solos melódicos. É como se fossem dois músicos diferentes tocando ao mesmo tempo, duas melodias, são dois solos. E esse tipo de textura é chamada de contrapontística. Então é importante que você conheça isso, para que você saiba o que está na sua mão na hora de você estudar. Porque você vai ter que aprender a interpretar duas melodias. Isso é diferente de quando a gente tem uma melodia e acordes juntos. É uma textura homofônica, é um outro caso. Aqui é um contraponto. E o contraponto traz necessidades diferentes da interpretação. Você vai ter que aprender a coordenar essa polifonia dessas duas vozes, a mais grave com a mais aguda. É sempre uma polifonia de duas vozes aqui, é um contraponto de duas vozes nessa partitura. Não tem mais do que isso nessa música aqui, ok? Só que é importante que você entenda que os acordes não estão de forma explícita, escancarada, mas eles estão de forma velada, porque o Bach era um compositor que seguia o sistema tonal. Ele estava totalmente dentro da tonalidade. Então, ele estava obedecendo uma sequência escalar, uma tonalidade, e ele estava obedecendo o princípio do centro tonal, de ter acordes que vão caminhando sobre uma hierarquia, e quando chega um determinado acorde, é obrigado a voltar para o acorde Y, e eles vão caminhando de novo, e toda essa questão natural do campo harmônico, das funções dos acordes, está aqui. E você tem que encontrar isso, que está de forma escondidinha. Como que eu vou encontrar? Apenas se primeiro você entender. Algumas pessoas pensam que quando a gente estuda o campo harmônico, aliás, eu escrevi harmônica, né? Harmônico. Quando a gente estuda o campo harmônico, nós temos que apenas saber quais são os acordes que fazem parte. Na verdade, não é apenas saber quais são os acordes que fazem parte, porque você sabe que quando você pensa numa tonalidade maior, nós vamos ter o acorde 1 maior, o acorde 2 sempre menor, o acorde 3 sempre menor, o acorde 4 maior, o quinto maior, o sexto menor e o sétimo que vai ser diminuto. Você sabe que esse é um padrão característico de tonalidades maiores e que você apenas pega esse padrão e coloca para a escala que é daquela música. Então, se você está falando de uma escala de Dó maior, então ficaria assim, né? O padrão do campo harmônico para Dó maior. Eu substituo os graus aqui pelas notas da escala. Se a escala de Dó maior é toda natural,
do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu apenas coloco a tônica da escala e obedeço esse padrão aqui, que é um padrão, né, do tipo, da qualidade do acorde. Eu coloco essa qualidade para todos esses graus, para todas essas tônicas de cada acorde, para todo grau da escala. Então, se eu estou falando de uma escala de mi bemol, eu faço a mesma coisa. Eu coloco a escala de mi bemol, mi, fá, sol, lá bemol, si bemol, dó e ré, e mantenho a qualidade, ou seja, o 2 é menor, o 3 é menor, 4 maior, quinto maior, sexto menor e o sétimo diminuto. Você sabe isso? Quer dizer, talvez está aprendendo agora, mas é um fato. Existe um padrão característico da qualidade do acorde, que ele se mantém em todas as escalas. Basta você colocar a tônica de cada grau, e aí sim você forma o acorde de cada grau com essa qualidade específica. Mas não basta esse conhecimento. Você tem que entender que ao fazer isso, existe uma relação de sonoridade, onde alguns acordes vão ser acordes que trazem uma sensação de repouso. Outros acordes vão trazer uma sensação totalmente oposta ao repouso, vão trazer uma sensação de tensão, de instabilidade. Eles, na verdade, vão ser acordes que antecedem o repouso. Porque, como tudo na vida, toda vez, antes de você descansar e ter férias, tem sempre um alvoroço, uma instabilidade. Então, esses acordes aqui, que têm essa sensação natural, por questões físico-acústicas, eles são acordes que antecedem esse. E também tem acordes que não tem essa questão instável e nem esse repouso. São acordes de abrir caminho, são acordes de dar movimento para a música. São acordes que acho que eu posso escrever exatamente abrir caminhos. São acordes que sugerem que você vai para outros lugares. Ele vai abrindo caminho. Então, você vai aprendendo que essas três sensações diferentes, elas estão permeando esses graus aqui. Em qualquer escala, não importa a escala, vai ser sempre assim. Tanto é que esses acordes que têm essa sensação de repouso são acordes que nós dizemos que eles têm a função de ser acordes tônicos. É da função tônica. A gente diz que esses acordes aqui, em oposição à função tônica, são acordes da função dominante. E que esses aqui são os acordes da função subdominante. E aí, dentro de uma escala, de uma tonalidade maior, você sabe que o acorde de repouso vem ali centralizado pelo 1. O acorde de instabilidade vem centralizado pelo 5º grau. E o acorde de abrir caminhos vem centralizado pelo 4º grau. São os principais, os que centralizam essa sensação, mas existem outros que também têm essa mesma sensação. Aqui é o 3 e o 6, que também tem a sensação de repouso. Aqui é o 7, que também tem a sensação de instabilidade. E aqui é o 2. Então, você tem que lembrar que, se tratando de acordes dentro de uma tonalidade, eles têm uma relação entre eles, onde alguns deles vão preparar outros. Esses aqui vão preparar esses. E que esses aqui vão abrir caminho. Então, em qualquer que você tiver, tanto faz se você está no meu exemplo aqui no tom de dó ou no tom de mi bemol maior, tanto faz. O grau 1, que é esse aqui, o grau 3, esse aqui, e o grau 6, nesse tom, esses três acordes vão ser acordes mais de calma. E ao passo que o grau 5 e o 7, desse tom aqui, são acordes de tensão. Acordes de calma. Tô improvisando nos acordes aqui, dó e mi menor. E agora eu vou colocar um sol. Ele cria uma expectativa para voltar, porque ele gera, por naturalidade, a sensação que tem que retomar. Volta pro 1. O mi menor tá no repouso, tá vendo? O dó, entende? Se eu mudar para a tonalidade de mi bemol, vai mudar o acorde, mas os graus vão ter a mesma função, pertencem à mesma função. O 1, o 3 e o 6 são de repouso, o 5 e o 7 são os de função preparatória, instável, antecede o de repouso, e o 2 e o 4 são os que vão abrindo o caminho. Então, se eu tiver em mi bemol,
Vou começar em Mi bemol, vai ter um repouso. Eu vou para Lá bemol, que eu vou abrir caminhos. Eu vou para Fá menor, que, dei uma esbarrada aqui, que vai abrir caminhos também, porque é o 2, o Fá menor. E agora eu vou colocar o Si bemol, que é o dominante. Tá vendo? Pede pra voltar. Quarto grau. O segundo grau. E agora o quinto grau. Dó menor, que seria o sexto grau. E aí repouso. Entendeu?